As nuvens fecham, o tempo muda e começam os incômodos sintomas. Irritação no nariz e nos olhos são só os mais visíveis. George conhece bem desde os espirros e tosses até as dores na face. Ele sofre com a rinite alérgica desde a infância. Dor na face, a face fica pesada e nariz entupido, meio fanhoso, parece bastante olheira. E é basicamente isso. A rinite alérgica é a inflamação da mucosa que reveste internamente o nariz, provocada por alguma alergia. Muita gente não sabe, mas as árvores também podem desencadear uma crise alérgica. O grande responsável é o pólen que surge delas. Nós não os vemos, mas quem tem rinite sente os seus efeitos, principalmente em dias quentes, secos e com muito vento, quando a quantidade de pólen aumenta no ar. Fumaça de cigarro, pelos de animais, produtos de limpeza e até perfumes também podem provocar os sintomas. Para evitar os transtornos e até complicações maiores, como dor de cabeça, diminuição da audição e do olfato e até problemas de memória, o ideal seria manter-se distante até de uma simples poeira que se instala no ambiente doméstico. Tapetes, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado podem esconder os inimigos. Tarefa difícil em um clima como o nosso. Doutor Tovar, agora nesse período, né? A gente daqui a pouco começa o período chuvoso, mas esse calor também é um ambiente favorável para o aparecimento de crises de rinite? Bom dia, Nádia. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, assim, existem dois tipos de rinite, basicamente, né? As rinites infecciosas e as rinites não infecciosas. Nesse clima chuvoso que vai começar agora, né, em dezembro, frio, o clima também frio, diminui a temperatura, ele favorece as rinites infecciosas, que na verdade são as mais comuns. Rinites provocadas por vírus, por bactérias, são mais comuns nesse período. Já as rinites não infecciosas, que é a melhor representante desse grupo de não infecciosas, que é a rinite alérgica, ela é mais comum na primavera, quando tem o pólen, a questão da poeira se torna maior. Então tem que fazer essa distinção, é importante. A gente falou aí de fumaça de cigarro, perfume, tudo isso interfere. Todos esses fatores são irritativos e para quem tem qualquer tipo de rinite, eles agravam ainda mais os sintomas. Bom, doutor, a Rita diz, quando pego poeira parece que entra e se aloja no meu peito. Além de espirrar muito, também fico coçando o olho. Tenho rinite? Com certeza. Os pacientes às vezes associam, né, não associam na verdade, né, sintomas em outros órgãos, né, como na visão, no ouvido, na garganta, prurido principalmente, né? A rinite provoca coceira em todos esses locais. Então, a gente sempre faz essa distinção no consultório. É importante o paciente lembrar que a coceira não acontece só no nariz. A rinite também pode provocar coceira, lacrimejamento ocular, coceira no ouvido, coceira na garganta. É uma manifestação sistêmica. Bom, é que o Paulo diz justamente isso, né? Que nesse período dá uma irritação muito grande no nariz, sinto coceira, isso pode ser rinite? Exatamente. Bom, pode ser já o sinal de alerta, ela pode chegar a se manifestar em outros órgãos, mas no nariz é o primeiro sintoma. O nariz é o órgão sede da patologia, né? Mas ela acaba se tendo manifestação em outros órgãos. Bom, a Eliane, ela é lá do Portal da Alegria, doutor Tovar, ela disse que a filha dela tem 2 anos e meio, já fez um exame há 1 ano e constatou que tem rinite alérgica. A pediatra receitou uma medicação quando ela tivesse crise, mas não receitou nenhum tratamento específico. Existe um tratamento específico, eu diria até assim, a médio e longo prazo, para que as crises fiquem mais espaçadas? Com certeza, Nádia. Assim, o diagnóstico da rinite é essencialmente clínico, né? É pela história, pela anamnese, pela consulta que você tem com o paciente, você consegue dar o diagnóstico. Mas para confirmar, a gente tem que fazer uso de exames laboratoriais. E um deles, provavelmente foi o que a criança dela fez, é o prick test. É um teste alérgico, onde você faz pequenos furos no braço com algumas substâncias, e aí se o paciente tem alergia a alguma daquelas substâncias, ele vai desenvolver uma reação alérgica local. E aí você vai saber a que substância aquele paciente tem alergia. Se ele tem manifestação de rinite e tem esse teste positivo, ele tem uma rinite alérgica. E o que é importante? A rinite alérgica, a gente trabalha cada vez mais no sentido de amenizar os sintomas e fazer com que a doença se manifeste menos possível, com tratamentos preventivos. Existem 2 linhas de tratamento. Uma que eu acho importantíssima e que é importantíssima no manejo da rinite é a higiene ambiental. A gente tem que descobrir ao que o paciente tem alergia através desse teste e explicar para ele. A gente faz uma lista com uma série de orientações, quais são os fatores que ele tem que evitar: poeira, insetos,
pelo de animais, fazer uma higiene ambiental adequada do... Tirar tapete, cortina, exatamente, essas coisas esses fatores que acumulam principalmente ácaros, né? Esse é o tratamento da higiene ambiental. O tratamento clínico passa por uma série de medicações. E aí? Agora, o importante informar é que muitos pacientes acabam fazendo, como gera muito obstrução nasal, o nariz fica tampado, os pacientes usam uma substância que é o descongestionante nasal, né? E essa medicação é uma medicação que tem uma série de efeitos colaterais e que a gente, quando prescreve em situações agudas, emergenciais, a gente nunca prescreve ela por mais do que 7 dias. Quer dizer que eu não posso chegar na farmácia, pedir um descongestionante e ficar usando aleatoriamente por um longo prazo? Essa medicação, porque ela começa a ter uma série de efeitos colaterais. E muitas vezes o uso do corticóide, doutor, também é indicado? O corticóide tópico é o padrão ouro, né? O spray nasal é o padrão ouro no tratamento da rinite, porque ele melhora tanto os sintomas alérgicos, a coriza, o espirro, o prurito, como ele também vai ser importante na desobstrução do nariz. Ele é um anti-inflamatório, então ele combate o processo inflamatório que a rinite gera no nariz. Ele é padrão ouro. Não confundir corticóide tópico, que a biodisponibilidade, ou seja, aquele corticóide que é injetado no nariz através da forma de spray, a parte que vai para a circulação é muito pequena. Não confundir corticóide tópico com corticóide que o paciente injeta ou comprimido. Aí são drogas completamente diferentes. Até porque esses injetáveis ou em comprimido, eles têm um efeito residual bem maior no organismo do que o tópico, né? O tópico, a biodisponibilidade, é isso que eu falo. O que você administra, pouquíssimo, em torno de 0,5% vai para a circulação. Mas também não pode ficar usando isso a vida toda. A gente tem que fazer um acompanhamento. Bom, importante é acompanhar com o médico, né? Isso é muito comum também em crianças, muitos adultos sofrem de rinite alérgica, é verdade. É muito comum também em criança, o importante é procurar a ajuda de um médico, a orientação profissional para que você possa fazer o tratamento preventivo, evitar que as crises sejam muito frequentes e sofra com isso, porque é realmente um mal que incomoda muita gente. Eu queria agradecer aqui ao doutor Tovar Luz. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui e por tirar as nossas dúvidas aqui dos nossos telespectadores.